palavra de hoje é: você é único. Fala para o outro lado: você é único, irmão. Você sabia que você é único? Não tem ninguém igual a você na terra? Pode ter parecidos, mas não tem a mesma identidade, não tem a mesma digital, o mesmo DNA. Você é único, amém? E diz assim o texto, Hebreus 10:35: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Fala para o irmão lá: perseverar, irmão. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Quem quer receber o que Ele prometeu? Diz amém, irmão. Mas existe uma condição aqui, né? Perseverar. Por isso, em breve, muito em breve, aquele que virá, ou que vem, virá, e não demorará. Fala para a pessoa, fala: Jesus vai voltar, meu irmão. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não sei se a Guga sabia da palavra, mas o que ela ministrou: não somos daquele que retrocedem, meu irmão. E são destruídos mais do que aqueles que creem e são salvos. Fala para o nosso lado: nós somos aqueles que creem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Então, na semana passada falamos sobre Jesus ser a porta. Quem lembra aqui, irmãos? Então, Jesus é a porta. Jesus é o acesso para desfrutar do armazém espiritual, daquilo que Deus ele conquistou na cruz do Calvário. Fala para a pessoa assim: Jesus é a porta. Porém, você já tem acesso a essa porta. Não existe mais uma chave. Chave significa condições para mim entrar. Para você atravessar uma porta, você tem uma condição, que é o que? Ter a chave. Então hoje não existe mais uma chave. A chave, Jesus já abriu. Jesus é a porta, a própria chave, que Ele abriu a porta para você usufruir. Então falamos semana passada que Jesus é a porta, ou seja, quando aceitamos Ele nas nossas vidas, entramos por essa porta pela fé. E como diz o texto aqui, devemos permanecer pela fé. Não é por condições, não é por obras, não é por aquilo que você faz. Tudo que nos rege hoje é pela fé. Fala para a pessoa só: tudo que rege a obra de Deus é pela fé. Fé é essa que para o mundo é uma espécie de loucura, a Bíblia diz. Afinal, a sua fé ela é contradiz a realidade, muitas das vezes. A fé, ela contradiz o natural. Às vezes está em crise a humanidade, o mundo, mas a fé, ela faz você viver milagres. Quem crê nisso, não? A fé faz você viver grandes coisas. Essa fé que te conduz a viver o plano de Deus. Eu te pergunto, irmãos, o que tem te conduzido a viver o chamado de Deus para sua vida? O plano de Deus. São pessoas? Se são pessoas, você já falou. Se são coisas naturais, não. Preciso de resultado. Preciso da minha célula crescer, eu ver crescendo, para mim crer que Deus está no negócio. Não. A palavra já foi liberada. O Senhor já liberou. Sabendo disso, o diabo sempre atacará o quê? A sua fé. Por que pessoas desanimam? Porque o diabo está minando a fé, irmãos. O diabo está minando aquilo que é combustível. Fala para o nosso lado: combustível chamado fé. Então a fé é o combustível que nos faz perseverar, continuar e ir até o fim. O inferno não quer seu dinheiro, irmãos. O inferno não quer seu casamento, não quer seus filhos. O inferno quer eliminar sua fé. Quando elimina sua fé, você desiste daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor te preparou. Quantos têm promessas em Deus? Diz amém, irmão? Amém. Aí a pessoa perde o emprego e fala: não, o diabo roubou meu emprego. Não, o diabo não quer seu emprego, não. Porque se um exemplo, você perdeu o emprego e você andar natural, você vai desanimar. Agora, quando você vive pela fé, quando ele não consegue atacar sua fé, você continua perseverando, independente das circunstâncias. Amém? Por isso, vivemos uma vida em discipulado. O discipulado é a única forma de vencer as armadilhas do diabo. O diabo não quer que você viva com pessoas, irmão. Primeira coisa que o diabo ele faz quando ele quer minar a fé de alguém, o que ele faz, irmãos? Ele isola. Quantas pessoas passaram na sua célula, mas eles foram minados a fé deles, o diabo tirou
de alguma forma, fé do coração deles, e eles ficaram isolados. Pessoas isoladas. Isso é sinal que a fé está minada, que a fé está ali, não está sendo uma fé em ação. E aí, infelizmente, irmãos, pelo contrário, o alvo de Deus é que nós vivemos com o corpo. Um dos principais objetivos do inimigo é nos paralisar e nos afastar do plano de Deus que o Senhor tem para nossas vidas. Quem tem plano de Deus diz amém, irmãos? Mas a maior arma do diabo, ou o maior objetivo é minar aquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu disse, quem tem promessa, irmãos, você tem se segurado na sua promessa? Às vezes a sua promessa é um versículo que Deus te colocou e aí vai fluir na sua vida com sonhos, projetos. Mas tem fluído isso de você? Você não tem mais olhado para aquilo que Deus ele tem? Talvez o diabo eliminou sua fé. Eliminou aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Na Bíblia existem vários exemplos de homens que caíram na armadilha do diabo. E eu vou falar aqui 3, não vou prolongar, mas 3 homens que minaram a fé. Primeiro foi Saul. Saul começou muito bem, amém, irmãos? Saul foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que ele era um homem muito valente, era um homem escolhido por Deus, mas no meio do caminho o diabo agiu na vida dele e minou a fé. Outro homem que era segundo o coração de Deus, segundo o chamado que Deus escolheu, Sansão. Homem que Deus escolheu, era forte, era um homem que ia livrar o povo dos filisteus. Infelizmente o diabo minou a fé. E o último aqui, Judas, um homem também que Deus escolheu, mas que com o passar do tempo o diabo foi minando a fé, e aí, infelizmente, não usufruiu do chamado de Deus. São pessoas que não se abriram para ser trabalhadas, irmãos. Primeira coisa aqui, não é ainda os tópicos, mas primeira coisa também que as pessoas elas param de viver aquilo que Deus tem, é quando são minadas na fé, elas não são tratadas, seja no natural ou no espiritual. Elas não se deixam ser discipulada. E aqui, a Bíblia diz que esses homens, infelizmente, não foram homens sábios porque não ouviram pessoas. Satanás vive para pôr armadilhas no seu caminho. Todo dia Satanás prepara ciladas para tentar te parar. O inferno sabe que você é uma ameaça. Fala para o outro lado, você é uma ameaça, irmão. A questão é, ele tem visto uma ameaça em você? Ou ele está bem tranquilo com você? Bem acomodado, bem confortável com a sua vida espiritual, com aquilo que Deus tem para a sua vida? É óbvio que quando você está cheio de fé e movido pelo Espírito, você causa grandes prejuízos no reino de Deus. Quantas e quantas obras nós já fizemos, irmãos? Lembrando que eu vou falar um pouquinho. Quantas obras você já fez para Deus? Quantos movimentos, eventos? Isso é muito poderoso. Quantos lugares o Senhor nos colocou? Quantas crianças, jovens e adultos nós ganhamos? Quantos prejuízos nós demos para o inferno? E eu te pergunto hoje, você tem dado prejuízo para o inferno hoje? O diabo tem minado a sua fé, meu irmão? E aqui Deus fala de homens também que sobressaíram as armadilhas. Primeiro homem, Davi, por exemplo, venceu a acusação de ter caído no pecado. Pensa comigo, um homem considerado segundo o coração de Deus, um homem que Deus escolheu, rei de Israel, cai no pecado. Comete um homicídio, Não foi ele ali, mas ele colocou na frente da guerra para morrer. Pensa comigo, ele tinha 2 opções: ou ele viveria uma vida de acusação, acabou meu chamado, e aquele se torna aquele mimimi, Fiz isso, fiz aquilo, não sou digno mais, ou ele posicionaria, irmão. A Bíblia diz que muitos salmos que Davi escolheu foi no momento que ele estava em decisão de continuar, em decisão de perseverar. Pergunta para o irmão: você tem perseverado no chamado de Deus, irmão? Amém? Elias venceu a depressão por se sentir sozinho. Eu te pergunto, você tem se sentido sozinho, irmão, na igreja? Me abandonaram, me deixaram. E aí? Elias venceu a depressão por se sentir sozinho. Paulo venceu a religiosidade. Após anos vivendo na lei, se tornou referência da graça.
Deixa eu te dizer, Paulo foi um dos homens que mais conhecedores da Torá, do Antigo Testamento, mas ele venceu a religiosidade. Ele desconstruiu tudo aquilo que ele sabia, e muitas das vezes, para nós vivermos o chamado de Deus, Deus está falando isso agora, nós devemos desconstruir tudo que nós vivemos já. Ser humilde o suficiente e falar, não, existe um novo tempo, existem novas experiências com Deus. A questão é que por esses homens vencerem suas adversidades, por que eles venceram? Qual foi o motivo de eles vencerem as adversidades? Porque em vez de se entregar ao sofrimento, primeiro aqui, né? Eles superaram traumas e não abortaram o plano de Deus. Quem tem o chamado diz amém, irmão? Amém. E eu te pergunto, você tem abortado a obra de Deus na sua vida? Você tem abortado a vontade de Deus? Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como àquele que não sacrifica, ao bom como o pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Muitas retrocedem porque se deixam levar por deduções, tomam as atitudes precipitadas diante dos momentos de pressão, e assim não chegam à vitória que o Senhor levaria a eles. Por que muitas pessoas, infelizmente, irmãos, deixam o chamar de Deus? Precipitação, ansiedade, deduções. Eu deduzi algo, e aí eu fecho meu coração e não vivo o plano de Deus, não vivo aquilo que Deus tem. Então, primeiro, é não se entregar aos sofrimentos. Quem passa sofrimento diz amém aí, irmãos? Amém. A questão é, eu vou continuar vivendo isso, ou eu vou viver uma nova vida em Cristo? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, Jesus disse, né? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Quem crê que você vai vencer diz amém? Você tem exercido fé, irmão? 2 Coríntios capítulo 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pensa comigo, irmão. Não existe comparação àquilo que você vai receber se você perseverar. A nossa leve e momentânea tribulação produz algo muito grandioso. Somente aqueles que vão estar com Deus vão ver aquilo que vocês conquistaram. Aqueles que desistiram no meio do trajeto não vão ver, infelizmente. E a obra de Deus não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, a vida toda, uma grande maratona, a vida toda. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu para viver isso, irmãos. E deixa eu te dizer, você é o único que pode viver o propósito de Deus na sua vida. Não existe outra pessoa que pode viver no seu lugar. Ah, mas eu não estou vivendo o propósito de Deus por tal pessoa. Não, você não está vivendo porque você não está vivendo por fé, e sim por aquilo no seu natural. Segundo, não se perdeu no conselho dos ímpios, principalmente no momento de incerteza. Quem tem dúvidas às vezes do chamado de Deus, irmão? Eu já tive dúvida. Quem já teve dúvida? Dúvida que Deus chamou, dúvida que Deus escolheu. Homens que venceram, Davi venceu, Elias e outros homens, Moisés. Salmos 1:1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se aceita na roda dos escarnecedores. O que é, irmão? Isso não é só para o mundo não, às vezes tem, infelizmente, tem pessoas dentro da igreja. E se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos, irmãos, não desfrutamos daquilo que Deus tem. E eu costumo dizer que você é aquilo que você come, aquilo que você ouve, você digere. Então, o que você tem ouvido das pessoas, irmãos? O que você tem ouvido do natural? Não somos crentes chatos e amargurados, pelo contrário, somos um povo feliz. Amém, irmãos? Quem é feliz? Você é feliz? Glória a Deus. Não precisamos de drogas, amém, irmãos? Aleluia. Nem de álcool, nada desse mundo para nos alegrar. A Bíblia diz que nós temos o Senhor, a própria alegria. O Senhor é a nossa alegria, irmãos. Porém, quem precisa separar, precisa separar a felicidade. Abre comigo em Provérbios capítulo 9, verso 7. Gostaria que alguém pegasse um pouquinho de água, por favor? Estou com umas tosse. Provérbios 9, 7.
Aqui a Bíblia diz, Provérbios 9, 7 e 8, diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si um insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Muito obrigado, Pedro. Salomão diz que tem dois grupos de pessoas que você jamais deve corrigir. Primeiro, o zombador e o ímpio. Só um tipo de pessoa aceita a correção, a Bíblia chama de sábio. Somente pessoas que são sábias aceitam a correção. Somente pessoas que têm sabedoria aceitam uma correção, seja de Deus, seja de autoridades. Ímpio é aquele que escarnece a nossa fé, porém não aceitou Jesus e por isso ele é ímpio, irmãos. Não adianta nós debatermos com ímpio. Quem já debateu com ímpio aqui? Quem já teve debate, irmão? Você só perde tempo, você só cria ódio no coração do irmão, no irmão não, né, na pessoa. E quanto mais você debate, mais ela se afasta da presença de Deus. Então é perder tempo. Agora, quando você corrige uma pessoa que ela é sábia, ela vai entender. Escarnecedor é aquele que conhece a palavra. Aqui já fala para o crente que é carne, tá? Escarnecedor é aquele que conhece a palavra, já recebeu Jesus e vai até a igreja, porém zomba quando você jejua, quando você persevera, quando você está ali firme no Senhor, quando você ora, quando você faz algo pela fé. Tem alguém que já zombou de você, irmão? Crente aí? Por que você está fazendo isso? Dentro da igreja. Isso é o escarnecedor, a Bíblia diz, que não vive pelo Espírito, mas pela carne. O zombador escarnecedor coloca um cheque na sua fé, de forma sutil e de supostas brincadeiras. Espírito maligno mina sua fé, e o diabo tem investido, irmãos, em pessoas dentro da igreja para minar sua fé. A Bíblia diz que você não debate nem corrige o escarnecedor, afinal ele não aceita a correção, logo fica com raiva de você. Então não perca tempo com o escarnecedor, amém, irmão? Ele próprio, a consequência virá sobre ele. Então não sei se você já viu aquele ditado: você ouve de um lado e deixa fugir do outro. Não ouça o escarnecedor, o zombador. Terceiro ponto aqui, não é os pontos ainda, tá? São ainda na introdução. Não aceitar as evidências que não dariam certo. Aqui os homens, esses homens que foram aprovados por Deus, não aceitaram as evidências. Em Isaías 43 diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Um relacionamento maduro com Deus nos leva a andar por fé. Quem anda por fé é sinal de maturidade. Quem anda no natural, por mimimi, emoções, ainda vive na fé. Quem anda com maduro se torna maduro. Quem anda com criança é. Então, irmãos, ainda que nossos olhos não enxerguem, o mundo espiritual está movendo. Fala para o pessoal do lado: dá um grande mover se movendo no sobrenatural. Não. O vencedor não anda por evidências, por aquilo que vê, e sim por fé. Eu te pergunto, irmão, na sua célula, na sua vida espiritual, você tem andado por fé ou pelo natural, por evidência? Você tem andado por aquilo que você crê? É muito interessante, irmãos, esse esboço. Eu estava compartilhando com os jovens ontem numa reunião. Como nós temos vivido a nossa vida espiritual, irmão? E eu falei isso com alguns líderes. Eu falei: quanto tempo está a sua vida espiritual hoje? Bem, mal, um pouco. E aí eu dei o exemplo que eu liderei uma célula por 8 meses. E Deus me despertou depois de 8 meses, irmão, liderando 3 membros. Deus me despertou. Até quando você vai ficar aí? Até quando você vai se posicionar dessa forma? Precisa de um movimento, precisa se mover. E eu expliquei para ele: há quanto tempo você está, talvez, aí? Esse rio está parado dentro de você. Há quanto tempo o mover de Deus paralisou na sua vida? A Bíblia diz que o rio de Deus fluirá nas nossas vidas, né? Mas infelizmente tem muita gente que esse rio está paralisado, está bloqueado, não tem fluído. A única evidência para você é a palavra de Deus. Fala para o outro lado: a palavra de Deus é a nossa base, irmão. Sendo assim, haja como vencedor todos os dias, crendo no que a palavra diz para você. Mediante a voz de Deus, o seu coração, você é aquilo que Deus diz ao seu respeito.
Mas tem muita gente que tem se aceitado a ser o que as pessoas dizem. E eu quero falar alguns pontos, irmãos, agora chega nos meus pontos aqui. Primeiro, você que foi criado de uma forma singular. Abre comigo em Salmos 139, número 139. Verso 13. Diz assim, Salmo 139, 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Você inseriu no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de uma forma ou de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. O salmista diz que você foi criado de uma forma, o que, irmãos? Única. Fala para a pessoa do seu lado: você é único, irmão. Você não é igual a ninguém. Óbvio que nós temos referências de homem de Deus, nós temos pessoas que nós temos como referência, mas nós somos únicos. Infelizmente, talvez você não viveu aquilo que Deus ele tem, porque você não tem essa identidade de ser único, de ser filho. O salmista diz que você é único, você não veio de uma linha de produção, por isso a sua digital é única. Fala para o outro lado: não, a sua digital só existe em você. Então deixa eu te dizer algo: seu DNA é só você, não existe outro. O Will aqui está estudando biomedicina, né? Biomedicina. Ele sabe muito bem disso. Então, o seu DNA é diferente de qualquer um aqui. Mas o Senhor te conhece. O Senhor que te escolheu. A Bíblia diz, não está aqui no esboço, mas a Bíblia diz que Ele sabe cada fio do seu cabelo. Alguém já viu esse versículo? Então, se Ele sabe a quantidade de fio de cabelo, é porque Ele conhece, foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. Então fala para o outro lado: você é único, meu irmão. Então, como você é único, você é importante, não somente para Deus, mas para o corpo de Cristo também. Você é importante para o reino de Deus. Então, aqui a Bíblia diz que nós somos criados de uma forma singular, somos seres com temperamentos, pensamentos, temos, vamos dizer, temperamentos um do outro diferente, cada um é seu temperamento. Alguém já fez o teste de temperamentos aqui, irmãos? Quem já fez? Então depois você faz o teste de temperamento, se você é sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, faz lá o testezinho e você vai ver, mas seja sincero, tá? Bem sincero. Então, a Lu acho que é sanguínea, né, Lu? Então cada um tem o seu temperamento, você é singular, amém? Glória a Deus. Outro ponto: se não bastasse ser criado de uma forma única, Deus te fez filho agora. Fala para a pessoa: você é filho, irmãos? Agora eu te pergunto: você crê nisso mesmo que você é filho? Você tem clareza mesmo que você é filho de Deus? A Bíblia diz, não precisa abrir, 1 João 3:1: veja como é grande o amor de Deus, que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não te conhece porque não conhece o Pai. E você, fala para a pessoa: você é demonstração do Pai que você tem. As pessoas vão conhecer o Pai Celestial de acordo com como você é filho aqui. Então não tem como as pessoas conhecerem Deus se você não tem identidade de filho. Pensa comigo: se eu sou filho de Deus, mas eu não tenho fé que eu sou filho de Deus, como as pessoas crerão quem é Deus? Então fala para a pessoa: eu preciso entender essa identidade. Então Ele te criou, te formou único, e isso por si só já seria fantástico. Mas agora Ele te torna filho de Deus, filho dele. Você tem um pai, e esse pai não é igual ao pai natural desse mundo. Ele é pai de amor e olha para você de forma única. Sabe dos seus medos e de suas fraquezas, mas não te julga e nem te condena. Antes se entregou por você e por mim. Amém, irmãos? Agora a pergunta é: nós temos essa clareza de paternidade, de filiação com Deus? Eu sou uma pessoa que tive muito problema com paternidade. Não tive referência. Talvez você é dessa forma. Mas nós mudamos a nossa mentalidade
de entender que nosso pai natural não é o pai celestial. Talvez o que seu pai viveu, você às vezes não sabe a história dele. Quando eu não era convertido, irmãos, eu ficava me perguntando, por que meu pai desse jeito, né? Rancoroso, bruto, e eu nunca entendia. Mas na verdade, quando eu me converti, decidi conhecer a história dele. Era uma réplica de quem ele foi como filho e o pai que ele tinha. Ele aprendeu aquilo que ele, que ele viveu. Então, às vezes nós não entendemos nosso pai natural, mas o seu pai natural não tem nada a ver com o seu pai espiritual, amém? Então, se não bastasse ser criado de forma única, ele te fez filho, irmãos. E eu te pergunto hoje, você tem clareza de que você é filho? Filho anda por fé. O filho natural, você sabe, você vai levar para algum lugar, ele vai pedir, ele não sabe se você tem ou não importa para ele, porque ele entende que você é pai. Nós da mesma forma, irmãos, infelizmente muitas das vezes nós tratamos Deus como um pai muito pobre, não pedimos nada, ou não temos esse acesso a Deus, não temos essa fé de crer que Deus ele pode nos dar. Quantos têm projetos? Diz amém, irmãos? Amém. Mas só pode viver os projetos e os sonhos que Deus ele tem quando eu entendo que eu sou filho. E terceiro ponto, esse pai te chama hoje de filho e diz: volte a ser luz para esse mundo. Luz. Mateus capítulo 5, abre comigo. Mateus 5, 14. Deixa eu ver a hora. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam o Pai de vocês que estão no céu. Fala para o irmão: Deus te colocou num lugar que precisa de luz, irmãos. Infelizmente nós, por muito tempo, achamos: não, nós temos que ficar só no corpo aqui, corpo de... Não, Deus te colocou no meio da escuridão mesmo, para clarear esse negócio. Deus te colocou lá na sua empresa, Deus te colocou numa escola, num trabalho, para você ser luz. Agora a questão é: você tem sido luz? Ou a vela já se apagou, sua vela aí? Não é nem mais luz, irmão. Porque quando o diabo mina a nossa fé, infelizmente, quem já viu o crente 007? Não se esconde, não fala que é crente, não dá testemunho, não é luz, não dá uma palavra de ânimo. Irmão, tem pessoas que às vezes Deus vai colocar na sua vida para você ser luz. A questão é: a minha luz está brilhando através de mim? Ele te criou e te fez de filho, amém? Para ser filho, para que você seja luz para esse mundo que anda em trevas. Por isso, não deixe de brilhar todos os dias. Pessoas estão gritando por socorro, irmão. E eu sei que nós temos que cuidar do nosso bem-estar, mas por muito tempo também as igrejas ministrou só no eu e o próximo e as pessoas que necessitam. Quantas famílias você conhece aí que estão decididas a se separar, irmão? Ou já se separou? Eu conheço. Decidiram se separar. Quantas famílias decidiram, dar o divórcio? Filhos estão com medo e assustados. Pessoas sem esperança, irmão. Quantas pessoas você conhece que estão aí no vício? Quantas aí conhece? Quantas crianças estão aí abandonadas, irmão? Abandonado não literal, às vezes tem pai e mãe, mas está abandonado. Não tem uma referência. Fala para a pessoa: Deus te chamou, meu irmão. Mas a questão a pergunta é: eu quero isso para a minha vida? O diabo e seus demônios não podem apagar a luz que brilha em nós. Você faz parte do exército do Senhor. Nesse mundo, levante-se e erga com a cabeça, porque o Senhor te chamou. O inferno não pode apagar a luz que brilha em você. O inferno teme quando você se levanta. Mas como eu disse um pouco antes, se ele vê que essa luz não está
fluindo, não está acendendo nada, que esse rio que Deus nos deu não está fluindo, está um rio parado, automaticamente a nossa fé está minada. A nossa fé está, de acordo com o que o diabo quer. O inferno não pode, como eu disse, apagar a luz que há em nós. O inferno teme quando nós se posicionamos. Irmãos, Deus está nos chamando hoje para se posicionar como igreja, como corpo, como homem e mulher de Deus. Nos posicionar em que sentido? Dentro do seu lar, dentro de sua empresa. Deus não te colocou lá por acaso, irmão. Deus poderia colocar muitas pessoas na sua empresa. Deus colocaria muitas pessoas na sua escola, na sua faculdade, mas Deus escolheu você. Mas a questão é, quando eu olho para mim mesmo, eu esqueço de olhar para as pessoas, irmão. Quando o diabo mina a minha fé, eu não tenho mais força, nem para mim mais, quanto mais para as outras. Quando o diabo mina a fé como minou de Saul, de Sansão, e de outros homens da palavra de Deus, podemos falar vários. Rei Acaz, que Deus escolheu para ser rei, e aí começou a se perder no caminho, começou a idolatrar outros deuses, irmão. A Bíblia diz que o Senhor, infelizmente, levantou muitos homens, que o diabo conseguiu minar. Eu gostaria que você, chamar o Gustavo aqui, nesse momento, você refletisse nessa palavra. Deus te escolheu para ser único, mas na minha singularidade, eu tenho fluído naquilo que Deus ele tem, meu irmão.